Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nosso tema hoje, o que é ser cristão. E por que esse tema? Porque nós sabemos que seguir Jesus é o caminho para a nossa paz, para a nossa felicidade. E eu trouxe esse assunto porque sempre estamos nos questionando se a maioria das pessoas, se a maioria de nós se considera, se diz cristã, por que existe ainda tanta maldade, tanto sofrimento no mundo? E a única conclusão que se pode chegar sobre isso é que a maioria de nós se diz, a maioria das pessoas se diz cristã, mas na verdade não é, porque não age como tal. E além do que, nós temos presenciado cada vez mais atitudes de pessoas extremamente duvidosas, que se dizem baluartes do cristianismo, representantes de religiões, enchem a boca se proclamando cristãs, mas que na verdade cometem injustiças e muitas vezes atrocidades em nome de Jesus, em nome do cristianismo. Daí eu creio ser importante nós nos questionarmos o que é ser cristão verdadeiramente. Quem de nós realmente age como cristão? E daí eu parti para uma pesquisa, sobre o pensamento, o que diz a espiritualidade, o que ela nos esclarece em relação às características de um verdadeiro cristão. Embora nós possamos achar que sabemos, mas é importante ouvirmos a espiritualidade. E eu obtive algumas respostas que eu quero passar para vocês. Ser cristão é aderir à causa do Cristo incondicionalmente, sem querer receber nada em troca, sem interesses, sem segundas intenções. Ser cristão é crer sobre tudo que Jesus ressuscitou, porque é um ser de luz, diferente de nós outros. Devemos compreender que o ensinamento dele é que nosso corpo é perecível, mas que a nossa alma é que é imortal. Então ser cristão é viver como alma imortal e não como um corpo perecível, se deixando corromper, se deixando iludir pelas coisas da matéria, acima de tudo, como se apenas fôssemos matéria, o que é um grande engano, não é? Ser cristão verdadeiramente é dar testemunho de Jesus através das nossas atitudes na vida condizentes com o que Jesus ensinou. Então ser cristão é sentir-se infeliz pela pobreza dos nossos irmãos e trabalhar da forma que pudermos pela justiça social, sempre. Ser cristão é abominar a guerra, a violência que mata e nos posicionarmos totalmente contra toda e qualquer atitude bélica ou violenta que possa acontecer. Ser cristão é não aceitar a situação de irmãos nossos submetidos a trabalho injusto, escravo, e lutar da forma que puder, como puder, para melhor distribuição de renda na sociedade. Nos posicionarmos sobre isso. Ser cristão é ser contra a divisão, contra a desunião dos homens, é trabalhar pela união de todos, pelo crescimento pessoal e espiritual de todos, entendendo que a dor do outro sempre deverá nos importar, sim. Sempre será da nossa conta, sim. Ser cristão é dar real testemunho disso no lar, na sociedade, no trabalho, em todos os ambientes, todos os locais em que convivemos. Ser cristão é executar as nossas funções, independente de qual for o nosso trabalho. Executar corretamente, com dignidade, com presteza, com boa vontade sempre. Se você for um advogado, entender a justiça e trabalhar de fato pela justiça e pela igualdade, não apenas somente pelo dinheiro, mas por se colocar no lugar do semelhante. Se você for um médico, respeitar a condição de seu paciente sem especulação e sendo benevolente com todos. Ser cristão é chorar as lágrimas sentidas e não ser indiferente à dor alheia. Às doenças, aos acidentes violentos, às enchentes, tsunamis, furacões que carregam vidas e causam dores a muitos irmãos. Não é porque não é conosco que nós devemos ser indiferentes a isso. Ser cristão é não se contentar apenas em estar no conforto, no calor do seu lar, mas trabalhar para socorrer quem padece sem agasalho, sem comida, sem moradia, da forma que puder trabalhar em favor do semelhante.
Ser cristão é abrir as portas do coração e da sua casa para o mundo, comunicar, participar, estar presente no mundo como cidadão do mundo. Ser cristão é se sentir triste ao ler os jornais, os noticiários de terrorismo, de suicídios, de assassinatos, mas, independente disso, buscando sempre divulgar o bem, mostrando que o bem existe, levando esperança, consolo às pessoas aflitas, divulgando sempre o bem. É não concordar com a especulação do sexo, com o aborto, com pena de morte, porque Jesus não veio ensinar a morte, veio ensinar o valor da vida. Então é partir para a divulgação do valor da vida de cada ser humano, de cada ser vivente na Terra. Ser cristão é repelir com veemência, com força o triunfo do mal, da xenofobia, da homofobia, do preconceito de qualquer forma, de raça, de cor, de religião, de sexo, de todas as formas de preconceito devemos combater. Devemos nos posicionar sem medo e sem covardia. Ser cristão é dizer não aos maus patrões, às mesas sem alimento, aos lares sem gente e às gentes sem lares. Ser cristão é dizer não aos doentes sem remédio, sem médicos, sem hospitais. É dizer não à desmoralização do ensino, à situação calamitosa da saúde pública. Porque ser cristão é sentir-se responsável por esse mundo, não apenas reclamando, mas trabalhando na construção de um mundo melhor. Ser cristão é dar um aperto de mão, um sorriso, é ser gentil, é ser educado com todos, mesmo não concordando com todos, mas sendo gentil com todos sem distinção e se sentir feliz por isso. Ser cristão é dar conforto, ajuda, amparo aos aflitos, desesperados, aos inválidos, maltrapilhos da rua. Ser cristão é sentir a tristeza e a fome da grande maioria de irmãos marginalizados que neste mundo estão espalhados. Ser cristão é sentir gratidão e felicidade por tudo que possui, mas não ser indiferente no mundo de trevas, de dor, de insensibilidade, de agressão. Ser cristão é levar a palavra e ensinamento de Jesus a quantos puder, onde puder e de todas as formas que puder. É não aceitar a injustiça, a imoralidade, a mentira, a desonestidade de muitos, mas, apesar disso, aceitá-los com todos os seus defeitos e trabalhar pela sua renovação moral e espiritual, lembrando que Jesus não concordava com o erro, mas acolhia e ensinava a todos. Então, ser cristão é não julgar, mas sim exemplificar. Ser cristão é enxergar com os olhos da fé e ver tudo além das aparências, com compreensão, com clemência, pelos erros e quedas alheios. Ser cristão é desejar que seu irmão também seja, que ele se realize, que ele se desenvolva, que ele melhore sempre, compreendendo que cada um está no seu momento evolutivo, assim como nós estamos no nosso momento. Então, ser cristão é desejar a felicidade do outro com igual intensidade com que a sua felicidade você almeja. É lembrar-se do Calvário do Cristo e se resignar, participar disso, suportando a dor que ainda tem que enfrentar e presenciar no mundo ainda caminhando para a regeneração. Ser cristão é ter a alma com a simplicidade de uma criança, mas ser adulto, maduro e responsável. Ser cristão é ser humilde, tolerante, é dar testemunho de Jesus sem ser arrogante. É ser modelo com zelo, desaparecendo para que o outro apareça muitas vezes, ficando do tamanho do seu irmão pequeno. E se aproximar dos andrajosos, dos mal cheirosos, respeitá-los e não humilhá-los, porque são nossos irmãos. Ser cristão é saber se colocar no lugar de quem sofre, é ter empatia, é ver em cada sofredor um Cristo transfigurado, porque é isso. Ser cristão é trabalhar pelo bem comum, é saber amar. Ser cristão é não ser acomodado, é lutar, é fazer jorrar luz nesse mundo ainda de trevas, infelizmente, até o dia que aqui se sobressaia a luz, e isso vai acontecer. Enfim, ser um verdadeiro cristão, de acordo com a espiritualidade, é não fazer da sua religião objeto de promoção, é não aceitar o mal como algo sem solução. É lutar, é renovar, é fazer a sua parte para conduzir o mundo à regeneração.
E agora, diante de tudo isso que aqui foi colocado, vocês por certo dirão: quão difícil nesse mundo é ser cristão. Mas tem algo que pode nos ajudar a superar a realidade e desilusão. É imitar Jesus carregando menos orgulho, arrogância e melindres e mais humildade, compreensão e amor em nosso coração. Pelo menos vamos começar a tentar agir assim todos os dias, para podermos dizer todos os dias, por mais um dia eu tentei ser verdadeiro cristão. Fiquem em paz e até a próxima.